Então, podes falar. Estás à espera que eu pensei faça? que tu ia fazer a introdução de novo. Eu posso fazer a introdução depois, não há problema. Saudações ao ouvinte do podcast. Como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos? O meu nome é Caroline Ramos, hoje é dia 27 de junho de 2023. São do momento 14h52 e seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Congresso Botânico. Esta voz estranha que vocês ouviram é da minha convidada de hoje. Finalmente vou abrir uma nova temporada de convidados, porque é uma cena que eu curto bué de fazer, trazer pessoas para aqui, sobretudo pessoas que não são assim tão conhecidas, mas que também têm coisas para dizer, a.k.a. os meus amigos. Por isso, Louca, podes-te apresentar se quiseres, que eu não o vou fazer. Tens de comentar o tom de voz, porque já percebeste que só assim é que o microfone vai apanhar bem o que temos a dizer. Por isso, deixa de ser tímida e finge que estás no meio do Nicolau a mandar caralhadas para tudo quanto é gente. E sim, são permitidos... Ai porra, como é que se diz? Permitidas as neiras aqui. Então estou no lugar certo. Estás no lugar certo, que eu não gosto de... Como é que eu ia dizer? Politicamente correto. Eu acho que as pessoas que não dizem as neiras não são assim tão confiáveis. Eu tenho que concordar. Tens que falar mais alto. Ai, amiga, eu não estou acostumada. Tens de concordar e tens que falar mais alto. A voz tem que sair para entrar no microfone, para o microfone processar. Tá bom, vamos lá. É hábito. Se queres criar os teus conteúdos, eu acho que também devias começar a treinar. Vamos treinar na prática agora. Vamos treinar na prática, é isso mesmo. Ai. Mas sim, quem és tu, Emiline? Emiline, mais conhecida como Emi, artista, ou como eu gosto mais de me denominar, arteira. Arteira. Eu gosto de transformar tudo em arte, não só aquilo que chamam de arte. Uhum. Então, é isso. Eu venho no mundo da arte desde 2014, profissionalmente, sozinha. E consegui viver disso por um tempo lá no Brasil, por volta de 2016 a 2020, mais ou menos. Sim. E aí vim pra cá, pra esse mundo louco, chamado Europa. Tentar a vida e começar do zero a ser reconhecida de novo como artista num lugar completamente distinto, mas que, por incrível que pareça, valoriza melhor a arte. Ok. E como é que começaste? Aqui ou lá? Lá. Porque disseste que começaste em 2014. Então, desenhava desde pequena. Mete ali Mas debaixo do cavalete. profissionalmente em 2014 eu comecei fazendo artesanato. Eu não tinha dinheiro para dar presente para meus amigos, então eu fazia coisas manuais e presenteava eles. Ok. E aí algumas pessoas começaram a me pedir, a me encomendar. E eu comecei a pensar, tipo, por que não vender? Só tens um? Não, tem outro. Mas acho que tá em outro lugar. Ok. E mais? Aí eu comecei a me perguntar por que não vender. E aí comecei fazendo aos poucos aquilo que encomendavam, sem divulgar, sem nada. E depois, junto com um amigo, a gente criou uma página na internet e começou a divulgar valendo. E aí eram quadros de madeira com prego e linha no começo. Depois a gente foi abrangindo para telas e era tudo eu que fazia. E o teu amigo, o que é que aconteceu com ele? Só administração. Ok. Ele fazia só administração mesmo. Depois a gente se afastou, eu acabei com a loja e criei um novo perfil só meu. E aí foi onde eu entrei com aquarela. E continuei com telas e aquarela. E é isso. Esse microfone aí está-me a fazer uma impressão. Eu tenho que mudar o microfone de sítio. Meu Deus. Olha, sabes que eu pensei em amarrá-lo nos teus óculos, não é? Eu acho que assim vai. Vamos testar de novo. Só que tens que falar mesmo, assim. Ok, então começaste com um amigo, depois ficaste sozinha. Exato. Tudo porque querias oferecer prendas. Exato. Quase todos os artistas são assim, gostam muito de fazer para oferecer. Mas eu nunca tinha me imaginado profissionalmente como artista naquele meio. Então era só uma renda extra de início. Ok. Começou a ser a renda principal depois da pandemia. Porque eu tinha muito tempo livre. Sim. E aí eu comecei a criar muita coisa. Como eu criava muita coisa, eu divulgava muito mais coisas. Então, com esse aumento na divulgação, aumentaram as encomendas. E aí chegou um mês que eu tive uma encomenda
Não uma encomenda, 40 encomendas. Um mês com 40 encomendas? Eu tinha 40 telas para entregar em um mês. Poxa. E aí eu comecei a pensar. Tipo, eu conseguia fazer uma tela em um dia, mais ou menos. Então saí colocando no papel quanto tempo eu precisava. E aí me dediquei somente a isso. E tu estavas a trabalhar no quê na altura? Na altura eu estava trabalhando numa livraria Okay. e fazendo faculdade de biomedicina. Pois, porque isso foi uma coisa que a mim me chocou quando tu me mandaste o teu currículo. Foi que tu tens uma... Não sei se, como é que vocês dizem? Não é licenciatura, porque licenciatura é outra coisa diferente. Graduação? Graduação. Vocês têm tipo o ensino médio, que é o secundário. Sim. Depois, acho que licenciatura é bacharelado. Bacharelado. Bacharelado para vocês é licenciatura aqui, Exato. mas licenciatura lá é outra coisa. Sim, é quando você estuda para ensinar. É só para o ensino? Só para o ensino. Pois. No meu caso, eu tenho o bacharelado. Tu tens o bacharelado Exato. em biomedicina. E eu fiquei bem à toa, tipo, quê? Esta mulher tem uma cabeçona, como assim? Ah, mas ser artista me ajudou na biomedicina. Como? Eu arrasei nos trabalhos de anatomia. Ah, sim, por causa das proporções. Sim, e tudo mais. E de onde é que veio a biomedicina? Amiga, eu sempre gostei da área de saúde, mas eu nunca gostei de lidar com pessoas. Ok. Então, na época que eu precisava decidir o meu curso, eu comecei a pesquisar cursos na área de saúde onde eu não precisasse lidar diretamente com o paciente. Mas foi tudo porque tu quiseste? Sim. Ninguém te impôs? Não. Ok. Lá no começo, quando eu era pequena, eu queria ser veterinária. Ok. Mas aí alguma coisa no meio da vida me afastou da veterinária. Ok. E aí eu quis pessoas, mas por trás das câmeras. Então a biomedicina agarrou bem essa ideia, porque biomedicina é só laboratório. Então eu não tenho que lidar diretamente com o paciente, nem com suas secreções nojentas e pessoais. Ok. Boa. E mais? Por que eu tô parada aqui? Eu devia estar desenhando. Pois, também não sei. Se calhar estás à espera do lápis inconscientemente. A minha ideia inicial para gravar isto, que eu até tinha partilhado contigo quando estava no Nicolau, é nós falarmos sobre artistas e saúde mental, basicamente. Só que eu não preparei nada, eu vim assim em modo safoda, porque eu sou mesmo assim, ou pelo menos a minha vida tem sido muito assim nos últimos tempos. Porque eu tenho reparado num padrão, sempre que eu falo com, e se calhar isto acontece com toda a gente, provavelmente acontece, sempre que eu estou a falar normalmente com alguém, nós temos as melhores conversas e os melhores temas, e eu penso, fogo, pá, este seria o momento de eu ter aqui um microfone e gravar e tudo mais. As conversas nunca são gravadas. Pois é, verdade. E é muito isso que eu quero aqui contigo, portanto, aumenta-me esse tom de voz que eu sei que tu tens e vamos pintar aqui em aguarela, porque isto vai sair em 2 formatos. Está a ficar uma bosta. Vai sair em formato áudio e vai sair em formato vídeo, connosco a pintar em aguarela, que por acaso é uma das áreas que eu domino menos. Eu sou mais de acrílico. Acho que eu vou fazer a mesma coisa que tu, só que do meu jeitinho. Pois, eu acho que também deveria soltar um pouco as mãos. Ok, artes. Veio-me uma pergunta à cabeça quando estavas a falar sobre divulgação e tudo mais. Tu na altura estavas por dentro do marketing digital ou foi assim muito orgânico o que foste fazendo? Foi extremamente orgânico. Nunca tive contato com nada, nenhum curso, nada. Nunca estudei de fato nada sobre marketing digital, divulgação, rede social, nada disso. Sempre foi orgânico, nunca usei nenhuma Podes falar. Técnica de marketing em si na internet. Então, tipo, toda a minha divulgação sempre foi muito boca a boca. E é o que me dificulta um pouco aqui, porque não tenho muitas bocas para fazer o boca a boca aqui. Sou desconhecida. Mas vai funcionar. Eu comecei a estudar de fato aqui um pouco sobre marketing digital, sobre como divulgar meu rolê. Tanto que eu estou começando uma página nova.
A antiga foi pro Beleléu, já nem posto mais nada lá. Ok. Provavelmente vou divulgar esse nosso projeto já na nova. Ok. E é isso, eu não sei mais. Ou seja, foi tudo natural. Foi. Porque a mim, eu percebo que nós tínhamos de estudar para nos inteirarmos das informações e sabermos, porque às vezes eu pelo menos penso que sei alguma coisa e vou ler ou estudar sobre o assunto e dou-me conta que poderia otimizar a minha informação. Só que dá-me muita preguiça passar tempo a ler e a ver, se bem que é o que eu mais faço no YouTube, por exemplo. E eu sinto que quando eu faço as coisas em modo freestyle, no que me apetece, as coisas fluem. Né? Fluem mais. Tipo, eu sou muito boa na questão do planejamento. Quando eu sento para estudar e me planejar para saber o que é que eu vou fazer com a minha página, nossa, sai incrível. Eu faço tudo incrível, eu faço todo um calendário, todo um mapa. Sim. Mas na hora de botar na prática é o que me trava. Por quê? Não sei dizer, talvez eu não confie muito no resultado. Talvez um pouco da timidez também me atrapalha. A questão de meter a cara na frente das câmeras e realmente falar. Porque na questão de produzir, eu consigo produzir minhas pinturas, minhas coisas, mas por muitas vezes eu esqueço de gravar. Então acaba que eu não tenho muito conteúdo sobre aquela pintura além de uma foto do final. Ok. Que acaba que eu deixo pra lá. Pois, eu coloquei uma missão no início do ano que foi ser mais consistente no meu conteúdo. E apesar de me dar preguiça de estudar sobre os assuntos, muita coisa que eu vou vendo, assim, de várias pessoas e várias fontes, são coisas que eu aplico inconscientemente. Por exemplo, a questão da consistência. Toda a gente sabe que as redes sociais estão sempre a bombar. E que é muita informação. E que a cada segundo está a sair um vídeo novo e as pessoas estão ali para consumir. Portanto, a consistência é importante para nos manter também ativas e paralelas aos outros criadores. As pessoas continuarem nos vendo e não esquecendo de nós. Exato, só que isso é uma coisa que nós fazemos inconscientemente e eu questiono-me se ter essa pressão de temos de fazer nos ajuda ou se nos dificulta no processo. Sim. No meu caso, me dificulta. Ter a obrigação de fazer algo para divulgar, para postar, me trava completamente. Quando eu consigo fazer de forma livre, sem nenhum pretexto de resultado, de ter que divulgar, sai muito mais coisas. E quando eu vejo, eu tenho uma pilha de desenhos prontos e não tenho zero conteúdos gravados sobre eles. E já pensaste, por exemplo, criar uma rotina, um ritual, não é bem rotina, é um ritual em torno disso? Já pensei, tanto que me inscrevi num desafio esse mês sobre rotina. Comecei ontem e estou tentando organizar os meus horários com o horário certo do trabalho. Certo. E ter pelo menos 3 a 4 horas fixas para focar no meu conteúdo. Não me queres dar a outra caixinha? Pode ser. Assim ninguém se chateia aqui. Como é que está esse desafio? Como ontem foi o primeiro dia, tá indo super bem. Porque por enquanto eu ainda estou motivada. Mas acredito que nos próximos dias, principalmente quando tiver que conciliar com o trabalho, porque no momento estou de folga, aí vai ser mais complicado. Mas a ideia é se manter consistente mesmo sendo complicado, mesmo com todas as dificuldades. Pois, agora disseste uma palavra curiosa, motivação. O que é que te motiva a ser artista? Acho que a liberdade que eu tenho de conseguir colocar as coisas do modo que eu enxergo para alguém conseguir enxergar também. Tipo, muitas vezes eu até fiz um desenho essa semana olhando ali da cama e olhando para a varanda. Sim. Então, tipo, eu enxergo essa varanda incrivelmente. E o meu namorado não consegue enxergar dessa forma, então eu desenhei para que ele enxergasse da forma que eu enxergo. E ele conseguiu perceber? Conseguiu. Ele conseguiu, ele olhou e ele fez, pô, um negócio tão básico e... Enfim, tô sem palavras para conseguir expressar o rolê todo. Ok. Então, e agora? O que é que te... Pronto, há a questão emocional da interpretação, porque a arte é mesmo assim, é super subjetiva. Sim. O que eu vejo não é o que tu vês e vice-versa. E isso também é a parte bonita dos artistas, né? Nós temos esta capacidade
de representar o mundo da nossa maneira, né? Temos esta vontade para pegar num papel, numa caneta e desenhar o que vai na nossa cabeça, mas quando vamos ver os resultados são completamente diferentes uns dos outros. Sim, é uma coisa que eu tive que estudar muito, porque eu não sou boa no desenho. Sou muito boa na pintura. Okay. Então, quando eu tenho alguma ideia assim para um projeto autoral, por exemplo, eu tenho muita dificuldade porque eu não consigo desenhar aquilo que eu estou enxergando na minha cabeça. Então, eu passo horas procurando referências e tentando misturar imagens e pegar uma coisinha daqui, uma coisinha dali para conseguir chegar no que eu quero. E por muitas vezes, quando eu consigo fazer uma combinação de coisas, o resultado não é nada parecido com aquilo que eu estava imaginando. Mas não de um jeito ruim. Acaba me surpreendendo de um jeito legal. Mas é o que me faz querer estudar desenho, para eu conseguir, de fato, colocar aquilo que eu tenho aqui na cabeça para fora. Ok. Tenho a dizer do meu percurso que também acho que depende muito das faculdades e das escolas em si. Se calhar, se fores mesmo para uma faculdade de desenho, tenhas mais sorte do que eu tive, estando em arquitetura. Mas eu acho que isto é geral. Na generalidade, o desenho no mundo académico é muito formatado. No sentido de eles matam imenso a nossa capacidade de enxergar o mundo à nossa maneira. Com regras. Claro, há aquelas regras básicas de proporção, composição, de cores, essas teorias todas que são realmente importantes. Ainda no outro dia eu fui para um workshop de pintura acrílica. Eu não fiz nada de especial que eu nunca tenha feito. Mas eu percebi coisas sobre as cores básicas que nunca me tinham dito. Ou se me disseram, eu também não estava com disposição para ouvir. E foi muito engraçado. Por exemplo, houve um exercício em que nós tínhamos que dividir a folha em 8 e em cada quadradinho fazer um experimento com a tinta. O acrílico tem uma coisa boa porque tu consegues trabalhar com aquilo como se fosse pastel, mas também como se fosse aguarela. E quando tu encontras um meio termo entre o pastel e o aguoso, tu consegues, sei lá, pegar na ponta do pincel e fazer efeitos. Sim. E isso foi, quando eu vi o resultado final, eu fiquei, uau, impressionada com a quantidade de coisas que eu posso fazer com uma tinta que eu pensava que já dominava, e afinal não. Vamos sempre aprendendo mais. Então eu acho que para alguém como tu, que não vem das artes, mas que quer investir, eu acho que o melhor caminho seria, por exemplo, workshops. Sim. Em vez de faculdade em si, eu acho que os workshops ajudam muito porque as pessoas que lá estão vão com outra perspectiva, vão com aquela perspectiva de não há regras, isto é mais livre, façam como bem entenderem. Mas pelo menos para mim é uma das minhas maiores desilusões nas artes, é o facto das coisas serem muito técnicas. Muito técnicas. A questão de ensino sempre é muito técnica. Tudo muito técnico, as pessoas saem de lá formatadas, não sabem se expressar. Na verdade, nessa área, eu acredito muito que quando a gente se torna professor na área de arte, a gente meio que ensina as pessoas a fazerem as coisas como a gente faz. Também, sim. E a arte é completamente o contrário disso. Cada um faz do seu jeito, então na hora de ensinar fica meio que complicado conseguir passar a sua técnica para o estilo daquela pessoa. É isso. E quanto à saúde mental? Como é que a arte te ajudou? Como é que te ajuda? Porque lá eu repito-me, eu não pensei muito sobre isto. Eu estou só a falar por falar. Porque há duas formas de encararmos as artes, como um elemento que nos ajuda a encarar o mundo de forma mais positiva, ou então para aqueles que produzem ou produzimos quando estamos na merda ou quando estamos no auge, ou então quando estamos nos dois sem saber.
Tem um vídeo que viraliza muito na internet, que ele fala mais ou menos sobre... É mais ou menos assim, por que você pinta? Certo. E aí vem um som de barulho extremo, e aí quando a pessoa pega o pincel e coloca aqui, tipo, silencia. Sabe? É mais ou menos isso que acontece comigo quando eu pinto, porque eu entro em modo de hiperfoco, e aí tudo que eu enxergo é só a tela que tá aqui na minha frente. E podem chegar aí, enquanto eu estiver em modo de hiperfoco, pode explodir o universo e eu não vou perceber. Isso é o melhor tipo de arte. Porque as pessoas não veem isso. As pessoas só veem o resultado final, muitas das vezes. Sim, não vê o processo. Que é uma coisa bonita e tipo, como é que tu consegues? Porque tu tens muito talento e blá blá blá. Eu não sei se tu ouviste o episódio da semana passada, mas foi um episódio em que eu partilhei a minha visão sobre ser um bocado ridículo muitas pessoas se impedirem de criar arte ou afirmarem que não têm jeito em arte só porque não estudaram artes. Não tem nem idade para começar nisso, para falar a verdade. Porque e tal, eu não tenho jeito para as artes, eu não estudei artes, eu não sei artes. Mas a arte é tão abrangente e por norma focam sempre na pintura, no desenho, naquilo que acham que é só as artes. Mas as artes não são só pintar, não é só desenhar. A arte também pode ser cantar, pode ser dançar, sim, pode ser escrever. Tem todo um universo gigante por trás disso. Expressão, tudo que expressa algo é arte. E faz muita confusão as pessoas terem essa visão muito minimalista da arte. Não sei fazer artes porque eu não estudei artes, ou não sei fazer artes porque eu não tenho jeito, ou então terem aquela ideia muito fidedigna de que os artistas são todos malucos, isso é verdade. E que todos sofrem. E que todos sofrem, porque também é verdade. Eu acho que não existe um único artista, por muito bem de vida que esteja, por muito rico, por muito bem sucedido, eu não acho que exista um único artista que esteja bem na sua totalidade. Ninguém está. Mas também, assim, né, pelo menos no meu caso, existe um mito muito grande de que artistas criam coisas incríveis quando estão maus. Da cabeça, por exemplo. Eu não consigo. Se tem alguma coisa me infortunando, não consigo botar nada pra fora, sabe? Até sai alguma coisa, mas nada que eu olhe e diga, poxa, tá incrível. Mas também porque eu não tenho uma visão muito abstrata na questão de arte. Eu tenho mais dificuldade em criar coisas abstratas e tal. O abstrato para mim é tipo a minha especialidade. Sim. Que eu adoro criar arte abstrata, sobretudo quando eu estou mal psicologicamente. Sim. E eu acho que é justamente na arte abstrata que funciona mais essa regra do estar mal e conseguir criar. Porque eu sou muito perfeccionista. Então, se eu tô mal... Fica pior. Se eu pego num pincel enquanto eu tô mal, eu sei que eu vou jogar meu material fora. Porque literalmente não vai sair nada que preste dali. O meu processo de pintura, ele vem muito antes de começar a pintar de fato, sabe? Sim. É todo um estudo, toda uma pesquisa, uma coisa de tentar colocar significado ali, mas como eu vou colocar esse significado nisso? E aí é pesquisa e pesquisa e mais pesquisa. Às vezes eu passo muito mais tempo tentando criar o conceito daquela pintura em si do que de fato pintando. E essa criação do conceito é algo que não tem como gravar para divulgar. Não dá para explicar como funciona o processo criativo, sabe? Engraçado. E tu anotas isso por escrito ou fica tudo na cabeça? Eu anoto. Tenho uma conversa no WhatsApp comigo mesma. Também és dessas. Onde eu saio anotando
inspirações que vêm assim no dia a dia. Eu também tenho cadernos. Nossa, tem muita coisa escrita avulso por aí. E muitas das vezes, assim, que eu tô sem ideia, é de lá que eu tiro, sabe? Ok. Eu estou aqui a pintar e estou a lembrar-me aos poucos de onde é que veio o tema da saúde mental. E porque, por exemplo, eu na terapia dei-me conta de que eu só pinto, ou pintava, porque agora estou bem e tenho pintado, mas eu costumava pintar apenas quando estava mal. Era o estereótipo de artista que só procura a arte quando. Sim. Ou que só produz as melhores artes quando está na merda. E todo o processo era assim uma coisa muito passiva ou agressiva. Tipo, eu quero expulsar as minhas emoções, vou sem nada pensado, porque eu normalmente, por norma, agora tenho tentado ser mais metódica, também para organizar as ideias e não endoidecer ainda mais. Mas por norma era algo como. Era muito explosivo, era tudo muito abstrato, eram cores muito escuras Sim. E eu percebi numa sessão em que eu pintei uma paisagem em aguarela, curiosamente, super colorida, um pôr do sol imenso, sem usar lápis, foi mesmo tudo com tinta. E quando eu olhei para o resultado final, eu fiquei, uau, eu consigo fazer coisas realistas, coloridas, quando estou bem. Eu tenho muito isso com cor também, com relação a sentimento. Muitas das vezes que tem alguma coisa me incomodando, eu percebo que quando eu vou colocar alguma pintura no papel, eu fujo muito da referência e vou para cores mais escuras. E eu até estudei sobre isso um dia desses e eu me deparei com a história de Pablo Picasso. E na arte dele teve vários momentos. Teve um momento do luto, teve um momento em que ele estava realmente feliz. E assim, se você for olhar na cronologia da vida dele como artista, você se depara com coisas que, se você não souber, você não diz que foi a mesma pessoa, sabe? Porque são estilos diferentes de acordo com a mentalidade que ele tinha no momento. Então eu acho isso muito bonito, o fato de que, por mais que a gente queira insistir em colocar algo, tipo, tô aqui, tô mal, quero fazer uma pintura super colorida, não vai sair. Não adianta, a gente acaba transmitindo o que a gente é pro papel quando a gente vai de fato colocar alguma coisa ali. Pois, e uma das coisas que a mim me faz muita confusão quando se está a estudar a arte é a quantidade de interpretações que ficam em torno de uma obra. Do género, porque o pintor fez isto, porque aquilo e aquilo outro e blá blá. Ou seja, no fundo são só suposições do que acham que foi o processo criativo, porque só o artista, Sim. e nem mesmo o artista às vezes sabe dizer. Às vezes nem o artista sabe. O que é que está a acontecer no momento em que ele está a criar? Eu acho que nenhum psicólogo seria capaz. Claro, as pessoas baseiam-se naquilo que conhecem. Para fazerem uma interpretação de uma obra de arte, têm que pegar em tudo o que são conceitos psicológicos, sociais, económicos e tentar contar uma narrativa. Mas a arte é super subjetiva exatamente por isso. Porque só tu sabes o que é que estás a sentir, só tu sabes o que é que vai na tua cabeça. E depois também há os limites quando os artistas, por exemplo, se suicidam. Tipo, mas ele é um artista e não sei o quê, e suicidou-se. O que só também perpetua aquela ideia de que os artistas são todos malucos. Mas até que ponto é que produzir arte também não se torna danificante para a nossa saúde mental? Sim, eu gosto muito de ligar isso à história de Van Gogh, sabe? Van Gogh foi um artista incrível e que nunca foi valorizado. Então, tipo, acho que essa questão da não valorização da arte mexe muito com a nossa cabeça.
porque a gente acaba colocando muito tempo nosso investido numa obra, em que muitas vezes vai passar despercebido pela grande maioria das pessoas. E Van Gogh criou inúmeras artes e não vendeu sequer uma tela enquanto estava vivo. E hoje ele é um dos maiores nomes na história da arte, né? Isso também é uma coisa que me irrita. Em Sim. tudo que seja campo artístico. Tu precisas No de campo morrer. artístico, sim. Tu tens de morrer para tu ganhares a valorização. É uma coisa surreal. Porque lá está, tipo, eles suicidam-se por quê? Por inúmeras razões, né? Eu também não sou psicóloga, não posso falar, tudo o que eu estou aqui a falar são só ideias da minha cabeça, estou a pensar convosco ao mesmo tempo. Mas basicamente, uma pessoa para chegar ao ponto de suicídio é porque já não consegue encontrar meios para expressar a dor que sente. Meios de pedir socorro, né? E depois tu juntas a expectativa de quereres que as pessoas conheçam o teu trabalho com o que realmente acontece, que é basicamente ninguém valorizar o teu trabalho. Com tudo aquilo que vai acontecendo, de tu estares a viver se calhar numa época histórica complicada, em que tu não te podes expressar, não te consegues expressar, são mil e uma coisas a acontecer ao mesmo tempo. E depois quanto mais crias, eu acho que isto é comum a todos os artistas, quanto mais crias, mais insatisfeita ficas. Sim. E isso depois, tudo junto, cria um rebuliço na tua cabeça que te leva a cortar a orelha e quando dás por ti, estás morto. Isto é bué, tipo, o que é que realmente salva na arte? É a produção da arte? É a arte ser valorizá-la como ela merece ser? É isto tudo? Eu acho que vai muito de por que você cria, sabe? Porque se você cria para ser pago por isso, acho que o fato de você não conseguir vender um dia mexe com a sua cabeça e acaba te enlouquecendo de fato. Mas também tem gente que cria só pelo fato de criar. Tanto que tem muitos artistas por aí que não... Como é a palavra? Não monetizam sua arte. Porque é algo que eles fazem por querer. Porque simplesmente gostam. Eu tenho visto muito esse discurso de nem tudo que são hobbies tem que ser monetizado. Sim. Eu concordo, mas por outro lado eu penso para mim, ok, mas se é uma coisa que me apaixona, porquê que eu não posso ganhar dinheiro com isto? Sim, também tem esse lado. Porque depois mexe com outro lado sensível que é, então mas se que nós detestamos é a arte de trabalhar, a partir do momento em que começamos a trabalhar com a nossa arte, estamos a condená-la a um desfecho negativo. Ou então não. É uma coisa também nessa questão que atrapalha muito hoje em dia com relação às redes sociais, né? Que o artista ele é obrigado a criar para postar, se tornar refém do algoritmo. Então, quando o artista chega no ponto em que ele é obrigado a criar, eu acho que ele perde um pouco da essência dele. Do que quando ele cria por livre e espontânea vontade, sabe? Quando ele chega ali, bota tudo no papel, às vezes sai muito mais incrível. Então, mas ele pode continuar a fazer isso? Sim, também pode. Mas por muitas vezes ele não vai ter um registro do momento, sabe? E querendo ou não, nesse mundo da tecnologia hoje, que tudo é gravado, tudo é filmado, às vezes acaba perdendo um pouco nisso. Nesse caso estás a falar de ti. Sim, também. E também estamos a falar de mim há uns tempos. Mas lá está. Eu não sei, acho que também depende muito da pessoa. Mas eu acredito também que é tudo questão de costume. Sim. No momento que você chegar e for natural pra ti, colocar uma câmera pra gravar, tudo vai fluir mais fácil. Exato. Pra mim ainda não é tão natural assim. Então,
Ainda estou andando devagarzinho. Porque era o que eu ia dizer. Ao início também era muito complicado pensar na ideia de preparar um cenário e gravar as coisas para partilhar. Porque era toda uma estatística. Primeiro porque na altura eu não tinha os materiais para montar sequer o telemóvel e gravar. Agora tenho um mini tripé que me dá super jeito, então já me dá aquele entusiasmo de ok, vou-me preparar isto e vou pintar. E depois porque para mim a ideia de criar conteúdo também é muito entusiasmante. Sim. É mesmo uma coisa que eu gosto de fazer, gosto de criar, gosto de editar, sempre foi assim. Se eu parar para olhar e meditar nas coisas que eu fazia quando era mais nova, era muito à volta disto, era muito à volta de gravar coisas, de me gravar a fazer qualquer coisa, passar horas nos editores de vídeo, a editar os meus trabalhos, era, sei lá, inventar. Eu até cheguei a mexer com programas de edição de som, de DJ, fazia mil e uma coisas, mas tudo sempre à volta do digital, da multimédia. E nos últimos anos eu tenho-me esforçado para fazer essa reflexão de o que é que eu fazia quando era mais criança que me preenchia. Não é? E agora eu estou a pensar no assunto, por isso eu gosto bem de gravar para o podcast e falar de coisas aleatórias, porque quanto mais eu falo, e foi algo que eu também percebi na terapia, quanto mais eu falo, mais eu percebo as coisas e mais profunda se torna a reflexão de tudo o que eu fazia quando era miúda está a voltar agora na minha idade adulta. E às vezes a gente só precisa olhar para isso, né? Aquela Caroline que gravava, exato, que não tinha conta para pagar, sabe? Que só fazia por fazer, que não... Epá, chateava-se com imensa coisa, mas se eu pudesse voltar para trás e dizer, olha, são coisas que eu acho que estás a chatear agora, mas que não vão importar para a tua vida no futuro. Mas está a haver esta mesclagem do que eu fazia quando era criança e do que eu quero fazer enquanto adulta. E eu questiono-me em que momento é que eu me desprendi dessa criança para procurar coisas que não têm nada a ver. Claro, também faz parte do processo experimentarmos outras coisas. Às vezes temos que fazer coisas que achamos que queremos para perceber que não é aquilo que realmente queremos. E toda a minha vida tem sido sobre isso. Tem sido sobre fazer coisas que eu achava que queria e chegar à conclusão de que se calhar não quero, ou quero, mas de uma maneira diferente. Esse é um bom ponto. Acho que às vezes a gente tem que pensar como uma criança, de fato. E saber o que é que te dá prazer na hora de criar e mergulhar naquilo. Sem pensar em resultados, sem pensar em porquê disso, porquê daquilo. Eu acho que tudo é rentável, sabe? E quando a gente cria pensando em ser rentável, a gente não caminha muito por esse lado. A gente acaba indo pro lado oposto. Sim, porque pensar em ser rentável só é a cabeça de adulto. Sim. A criança não quer saber se recebe Exato. 10 ou 20 euros. Também depende da história de cada um. Porque se calhar há crianças que pensam mesmo em rentabilizar os seus trabalhos porque ou vêm de uma família cujo hábito é trabalhar para receber, ou seja, uma família rica que já está habituada ao dinheiro, então a tendência é fazer também para ganhar, ou o lado oposto de eu tenho que fazer porque eu não tenho dinheiro e quero ter o meu. E rentabilizar é bom. Eu quando era miúda, também sempre tive jeito para fazer mil e uma coisas. Eu sou filha única, por consequência tenho aquela tendência de aprender a fazer as coisas porque ou estou em casa sozinha, ou os meus pais estão a trabalhar e eu tenho que saber fazer, ou então por também ser a criança mais nova tendo nascido aqui em Portugal, então tipo é aquela cena, pronto, é a miúda prodígio, então ela sabe fazer. Pressão psicológica. Aquela pressão psicológica que eu só percebi na terapia há 2 anos, é essa mesmo. E eu sempre tive esta coisa de querer rentabilizar aquilo que sei fazer. Por exemplo, pediam-me favores para fazer documentos Word, porque não sabiam mexer no computador. Eu fazia, mas no fundo queria ser valorizada por isso. Sim. E é muito difícil em meios familiares
não todos, né, mas em muitos, Sim. é muito difícil haver alguém que perceba essa tua mentalidade e que te valorize monetariamente. E é uma coisa também que dificulta bastante a questão da família, né? Que muitas pessoas que acham que porque é família tem que ter um desconto. Tipo, me dá um descontinho pra tua prima, essas coisas. Nossa. Mal sabem eles que eles deveriam ser as pessoas que deveriam dizer, não, eu pago mais por isso aqui, pra te incentivar, sabe? Porque, nossa, a questão do desconto me pega muito. Exatamente. Me pega muito porque meio que desvaloriza o que eu crio. E depois quando tu vais também a criar orçamentos para os outros, tu vais muito influenciada. Exato. Porque se eu chego pra um familiar meu, que é uma pessoa que eu confio, que eu amo, e digo, isso aqui vale tanto. E a pessoa diz, poxa, dá um desconto pra mim aí de 20 euros. Aí eu vou lá e dou. Quando eu vou, de fato, fazer um orçamento pra uma pessoa que pagaria mais por aquilo, eu fico me perguntando, será? Será que é muito? Sim. Será que é muito? Então acaba atrapalhando o processo. E ficas também com aquela... Pelo menos eu, às vezes fico com aquela cena... Será que a minha arte realmente vale o que eu penso? Ou é como muita gente à minha volta dizia que é? Sim. Porque se o teu familiar pede um desconto, imagina, tu queres vender a 20, ele quer que tu vendas a 7, tu começas a pensar, será que o meu trabalho vale 7 ou vale 20? Afinal, como é que é a nossa vida? A gente começa a se colocar como errado na história, né? E depois também não ajuda muito, e vou falar contra muitos dos meus amigos, se eles me quiserem bater, depois combinamos um dia. Mas também é muito chato estar num meio, e não os culpo de maneira nenhuma, porque eu acho que isto é generalizado e com toda a gente. Haver esta mentalidade muito pequena de eu querer empreender e as pessoas acharem que é praticamente impossível empreender porque não há dinheiro, porque como é que tu vais fazer isto porque não há público, não há pessoas, porque é impossível. E ao início isso impactava-me bué. Eu realmente colocava-me em causa quando queria fazer as coisas, e agora estou muito na vibe de, olha, sabes de uma, foda-se, eu vou mesmo tentar e fazer e ver no que é que dá. Porque só tentando é que eu vou saber se funciona ou não. E não é só a questão dos preços, é a questão da exposição em si. Sim, essa questão de exposição é um bom ponto que me pega bastante, porque principalmente no mundo da arte eu já migrei de várias formas. Então, tipo, meus amigos já tiveram que seguir diversas páginas minhas para me apoiar. E isso meio que acaba um pouco com a minha credibilidade, sabe? E eu tenho consciência disso, então... Em que sentido? Explica-o. Porque eu sou muito incerta. Tipo, comecei com quadros de prego e linha. Certo. E aí decidi que era só aquilo que eu iria fazer pro resto da minha vida. Chegou um momento que eu descobri as telas. Joguei os pregos e as linhas para a casa do caralho. E aí foquei só em telas. Conheci a aquarela, joguei as telas pro inferno, fiquei só na aquarela. Agora eu tô com outros projetos em mente. E aí eu comecei a analisar minha trajetória e pensei, por que não tudo? Mas por que isso haveria de fazer de ti uma pessoa indecisa? Justamente por isso, porque quando eu conheço um material novo, eu cancelo o resto. Eu não consigo juntar as duas técnicas e continuar fazendo as mesmas coisas. Continuar, tipo, com a aquarela e continuar com as telas, sabe? Eu acho que isso não é indecisão. Eu sempre fiz isso e sempre cancelei uma página para começar outra só de aquarela. Cancelei uma para começar outra só de telas. E hoje eu tô com essa visão de que por que não tudo? Por que não simplesmente fazer tudo que eu gosto de fazer? Divulgar tudo que eu gosto de fazer e ser paga por isso? Eu continuo a achar que isso não é indecisão. É simplesmente tu a explorar. E é assim, eu falo a teu favor e a meu favor também. Sim. Porque eu também sempre sofri dessa síndrome de indecisão e de insegura, ou o que quer que seja, ou de maluca, whatever. Porque comigo também é um processo muito parecido. Eu descubro uma coisa, eu quero fazer isso. Eu descubro a outra, eu quero fazer isso. E eu acho que o problema não é nós sermos experimentais. Eu acho que o problema é nós não sabermos o que é que queremos. Sim.
Porque é super normal nós sermos pessoas experimentais. Sobretudo na vida adulta, porque é esse experimentalismo todo que nos salva a saúde mental. O problema é, e contra mim falo agora, neste momento, porque foi um assunto com o qual tive de me debater na terapia, o problema é não saber o que é que eu quero no fundo. Sim. Porque eu posso experimentar todas as coisas do mundo. Mas o que é que me apaixona? Qual é que é o centro? Ao final do dia, depois de ter experimentado aquela loucura toda, o que é que me faz assentar? Faz sentido. Não é? Porque tu só estavas a experimentar, eu só estou a experimentar. E eu não vejo mal nenhum em nós experimentarmos e testarmos, principalmente no mundo da internet. Eu nos últimos, desde, sei lá, sexta, sábado, ou um pouco antes, eu tenho pesquisado como montar uma loja online e o algoritmo do YouTube está-me a trazer como bombar no YouTube, etc, etc. Sim. E eu já vi 2 ou 3 vídeos e os 3 disseram uma coisa parecida, que é: o YouTube é sobre testes. Tu, para saberes qual é que é o teu público, qual é o teu nicho, tu, para saberes o que é que funciona melhor em termos de consistência, de conteúdo, de duração, de formato, tu tens que testar, tu tens que experimentar. Tu tens que atirar tudo para o alto e fazer como te der na cabeça. Sim. Então, eu não acho que seja indecisão da tua parte tu teres descoberto uma coisa e de repente estás a descobrir outra. Tu és uma artista. Inevitavelmente os artistas vão fazer 30 coisas e as pessoas que não percebem vão sempre achar que nós somos indecisos e que nós somos malucos. Sim. E que nós não sabemos o que é que queremos. Não, nós sabemos o que é que queremos. Vocês é que não percebem a nossa cabeça. É verdade. Porque um artista que se preze, ele não fica somente numa área. Ele tem que experimentar várias coisas. Não é à toa que os ateliês dos artistas parecem uma bagunça. Parece que passou ali um tornado, então de repente estás a fazer barra, e depois estás a fazer acrílico, depois estás a fazer óleo, depois estás a fazer aquarela. Tu estás a descobrir o que é que encaixa melhor contigo. Sim. E tu já estás há anos a fazer aquarela, de certeza. Sim. Valeu ou não valeu a pena essa indecisão? Com certeza valeu. Em aspas muito grandes. E se calhar para o futuro, quando tu fores fazer prego e linha, se calhar é o que tu vais fazer na tua velhice para passar os teus tempos livres. Sim. Se calhar vai ser outra coisa completamente diferente. Eu há uns tempos falei com a minha tia, uma das minhas tias, sobre o meu percurso académico, porque eu durante, sei lá, estes últimos meses tive muita dificuldade em expressar para alguns dos meus familiares que cancelei a matrícula em urbanismo e agora estou a tentar perceber o que é que eu quero. E eu já sei o que é que eu quero, então estou só mesmo à espera de respostas. E ela falou-me um pouco da vida dela e disse-me: as pessoas indecisas são as pessoas que melhor se safam porque nós aprendemos 1001 habilidades ao longo do nosso processo que no futuro nos podem dar jeito. Ela, por exemplo, tirou a faculdade em Gestão e Contabilidade, trabalhou durante uns anos nisso, depois fez um curso de pastelaria online, depois tirou um curso de fisioterapia, trabalhou nas limpezas, blá 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 blá. E ela agora está a abrir os negócios dela, negócio de um spa, por exemplo, onde ela vai aplicar o que ela aprendeu no curso de fisioterapia, onde ela vai aplicar com toda a certeza o que ela sabe de Gestão e Contabilidade. E no momento em que alguém for fazer a limpeza do espaço, ela vai saber se a limpeza foi ou não bem feita, porque ela já tem experiência no mundo das limpezas. Acaba que tudo agrega. Todo conhecimento que a gente tem agrega de alguma forma. Então, tu já experimentaste preguilinha, aguarela, o que mais é que tu já fizeste? Telas. Biscuit. Biscuit? O que é biscuit? É cerâmica fria. Esses bonequinhos de massinha de modelar. Agora imagina, tu juntas esses biscuit com a aguarela, pões numa tela e fica grande a obra de arte. Tu conseguiste juntar tudo aquilo. Fica aí um grande spoiler da minha próxima página no Instagram. Eu sou divina. Será que vem por aí? Entendes? Então não é indecisão, é
é exploração. Acho que poderíamos começar a adaptar os termos e, sei lá, deixarmos de ser tão complicados como as pessoas são. E às vezes a gente bota muita pressão na gente mesmo, né? A gente acha que as pessoas estão julgando uma coisa que às vezes a pessoa nem... Ninguém liga, de fato. A gente que tá se martirizando por coisas que a gente acha que está acontecendo, por julgamentos que a gente acha que está se levando e tal. Impedimos-nos de fazer as coisas porque, o que é que as pessoas vão pensar? É a gente mesmo que se impede, ninguém tá nem aí. Pois, no fundo, ninguém está nem aí. Nem mesmo a família. No fundo, tipo, podem exigir mil e uma coisas. Faz assim, faz assado. Eu, nesse aspecto, diria que tive um pouco de sorte. Porque os meus pais nunca me obrigaram a seguir um caminho. Eu agora percebo que talvez eles queiram que eu, sei lá, continue a estudar e tudo. E vou porque eu gosto de estudar. Eu sempre disse que ia dedicar a minha vida e os meus dias a estudar. Mas eu acredito que eles queiram, no fundo do seu ser, primeiro porque é uma coisa que eles não tiveram a oportunidade de fazer. Sim. E claro que podem fazê-lo, basta querer. Mas nunca em momento algum sentaram-se e disseram: olha, tu tens que fazer assim, porque assado e cozido e blá blá blá. Nunca me impuseram um caminho. O que por um lado é bom, porque eu sempre tive a liberdade de fazer o que bem entendesse, mas por outro lado acho que também teria dado jeito para sentar as ideias mais cedo. No sentido de não ser tão, lá está, indecisa, confusa, maluca da cabeça. Sim. Lá em casa, o meu pai é uma pessoa mais preocupada com relação a essas coisas. Sempre que eu tinha dúvida sobre algum curso, alguma carreira para seguir, ele sempre foi mais preocupado com a questão de isso vai dar dinheiro, sabe? Mas não que ele me impedisse de fazer as coisas que eu queria, mas ele ficava com esse pezinho atrás. Tanto que quando eu decidi que ia viver de arte, o meu pai ficava mais com o pé atrás. Ele não apoiava a questão de eu gastar dinheiro para investir em comprar 30 telas para pintar. Porque eu iria vender aquelas 30 telas. Então, tipo, nesse lado, a minha mãe sempre me apoiou mais. O fato de, teu pai vai sair tal hora tu pega o cartão, vai lá e compra. Sabe? Minha mãe sempre me apoiou mais escondidinho, assim. E o meu pai é o tipo de pessoa que ele apoia, mas ele apoia quando ele vê pronto. Sabe? Quando ele vê o resultado, ele diz: puta que pariu, ficou foda. Arrasou. Mas ele não é o tipo de pessoa que me apoia se eu chegar e disser: pai, quero comprar uma tela de 1,5 m pra pintar. E, tipo, tela no Brasil é uma coisa muito cara. Uma tela de 1,5 m no Brasil é pra lá, R$200. E meu pai jamais me liberaria R$200 pra eu tentar fazer alguma coisa que ainda tá na minha cabeça, sabe? Então, tipo, é o tipo de pessoa que se ele visse a tela pronta, ele iria apoiar super. Mas até chegar lá e no momento de fazer e ver pronto, ele fica com o pé atrás, ele fica... Mas a minha mãe é completamente o oposto, ela sempre incentivou do modo dela. Eu acho que ela sempre me perguntou: você acha que vai vender? Eu digo: vou. Então tá bom, vá lá. Acho que as mães são mais sensitivas do que Sim. as mães. Eu acho que no mundo das artes, no geral, a não ser que sejas uma pessoa viajada, com visão, que já tenhas passado por outros países e tu sabes que realmente o mundo das artes vinga se tu estiveres no sítio certo, na hora certa, com as pessoas certas. Eu acho que, excetuando estas pessoas, as restantes são muito resistentes com o que a arte pode ou não vir a dar. Sim. E acho que não só pela questão do orçamento, como tu falaste inicialmente, mas também pela questão de onde é que eu posso vender, como é que eu vou vender, se o teu meio está-te constantemente a dizer que não, se calhar não vai funcionar assim, se calhar vai ser mais difícil, se calhar não vendes, como assim vais gastar dinheiro em 30 telas? Sim, exato.
quando podes fazer outra coisa qualquer. E por que não gastar dinheiro nas 30 telas? Se tu chegaste a ter um mês de 40 encomendas. Exato. Tu tens de começar de algum lado. Eu também tinha esse pensamento de, para que é que eu vou estar a gastar? Eu não vou vender, como é que vai compensar de alguma forma? Só que agora eu estou com um mindset muito mais positivo, porque eu tenho tido contacto com muitas contas de Instagram de artistas, principalmente artistas abstratos e de ilustração, que eu comecei a fazer. E todas as peças que eu vejo são peças que eu penso para mim, porra, eu poderia ter feito isto. Porque são coisas super básicas. Sim. Básicas de se ver, e quem faz percebe o quão básica é que é fazer aquela composição. Sim. Mas ao mesmo tempo deixa de ser básica a partir do momento em que tu tens que te preparar mentalmente, fisicamente, para te colocares em frente da tela, sujares o quarto inteiro a pintar. Sim. É fácil perceber a composição, mas não é assim tão fácil fazer. Porque implica muita coisa. Tudo tem uma técnica. Mesmo que tu borres isto tudo com Sim. tinta, tudo tem uma técnica. E esse pensamento de foda-se, eu posso fazer isto, porque é que eu não estou a fazer? É o que me tem motivado muito nos últimos dias a fazer. Tem uma história que eu vi em questão de precificação. É mais ou menos assim, eu contratei um cara para consertar uma mesa minha. Sim. E aí ele me cobra 1.000 e tantos euros para consertar essa mesa. Porra, para isso compras uma mesa. Exato. E aí eu me pergunto, poxa, por que tá cobrando tão caro? Então ele vai demorar horrores para fazer isso. E faz ele aquilo chega em na 20 minha minutos. casa, em 20 minutos ele vai lá, aperta um parafuso e a mesa tá nova. 1.000 euros para 5 minutos. E aí quando você pergunta para ele, a resposta dele é: o preço que eu cobro não é o trabalho em si, não é 1.000 e tantos euros para eu apertar um parafuso. 1.000 e tantos euros inclui saber qual parafuso eu tenho que apertar. Sabe? Pois, conhecimento é poder. Então, tipo, a gente não tá pagando pela mão de obra, a gente tá pagando pelo conhecimento das pessoas. O conhecimento é uma coisa que não tem um preço certo para se cobrar. Cada um que sabe. Eu sei a forma que eu estudei, a forma que eu me ferrei para chegar no que eu sei hoje, então eu sei o que cobrar por isso. Uhum. Tu não sabe o que eu devo cobrar por esse cacto que eu tô pintando agora. Há quem vai cobrar 10 euros, há quem vai cobrar Exato. 1 milhão. E as pessoas que conseguem enxergar isso, que o preço é seu, são as Uhum. pessoas que mais te pagam bem por isso, que mais valorizam o preço que tu cobra, sabe? Epá, isto está-me a fazer também lembrar uma publicação que eu vi no Instagram, que foi... as pessoas pagam-te pelo que tu pedes. E pelo que tu acreditas que o teu trabalho vale. Sim. Então se tu, por exemplo, um designer gráfico... o meu microfone vai estar sempre com barulhinhos. Mas um designer gráfico, se ele pede 100 euros por um serviço e outro que faz exatamente a mesma coisa ou de menor qualidade pede 1.500 e tem clientes, então porquê que eu estou a cobrar 100? Uhum. Esses 100 vêm de onde? Vêm de inseguranças, vêm de medos, vêm daquela crença de que ninguém vai pagar 1.500 euros por este serviço. Mas, plot twist, existem clientes para tudo. Existem clientes para tudo. O problema não, na verdade. O que a gente tem que fazer é buscar os clientes certos, sabe? Exato. A gente tem que se valorizar primeiro e tem que parar de dar descontinho para família, tem que parar de dar descontinho para amigo, tem que parar de ter clientes que pagam só 10 euros nisso aqui. Pois, isso. Porque senão eu vou me prender a criar coisas e pagar e receber 10 euros por isso aqui que eu sei que não compensa. A comparação aí funciona muito bem, porque imagina, tu vives aqui em cima da Feira da Ladra e vais lá para baixo e decides vender o teu quadro a 10 euros, mas olhas para o lado e alguém tem exatamente a mesma qualidade que tu e está a vender a 100. Exato. E as pessoas compram. Ela está a ganhar 10 vezes mais do que tu, pelas mesmas coisas, mas ela acredita que consegue vender aquilo a 100 euros. E a diferença é só essa. Não é o produto.
É só o que ela acredita que consegue ou não. É, tipo, é a nossa autoconfiança, sabe? Isso atrai bué os clientes, atrai as pessoas. E eu tenho percebido isso só da observação. Uhum. Só da observação. O único não, porque eu já vendi telas também e vendia a valores super baixos. Tipo, hoje em dia, se eu tivesse que vender o que eu vendi, vendia muito mais caro. Mas também depende muito do contexto, porque se eu sei que a pessoa, o cliente só tem aquilo para dar, eu também não vou vender a um balúrdio só porque acho que a minha arte vale aquele valor. Mas eu já vendia telas em, sei lá, a 30, 80, 100 euros. E estou, como tu sabes, e praticamente como toda a gente do podcast também sabe, estou a considerar fazer prints. Eu até já encomendei os primeiros 9. Eu vou inicialmente fazer edições limitadas para tentar perceber o que é que vende mais, o que é que vende menos. Sim. E depois aí vou tipo, pedindo mais daquilo que tiver a sair. Mas eu também vou vender a um valor que eu acho que toda a gente consegue comprar. Tipo, um print A3, que basicamente é o tamanho desta telinha, eu vou vender a 80. Sim. Se fosse um A2, seria 120. Exato. Mesmo que seja impresso. Mas não é o facto de ser impresso ou em ser em tela que faz o valor. É o que eu acho que aquilo vende. Tipo, eu acho que aquilo vale 80, 120 e daí consoante os formatos também. E é o valor que eu vou ter. E, por exemplo, eu também estou a pensar fazer saquinhos de pano. Sim. E isto é já um spoiler do que eu vou fazer com aquela ilustraçãozinha da andorinha. Eu vou fazer sacos de pano com aquela ilustração. Uhum. E outra. E tipo, um saquinho destes, 15 euros no máximo. Sim. Dependendo do produto, você consegue colocar. O problema tá em quando outras pessoas colocam o preço por você. Aí eu já não concordo. Que a outra pessoa não sabe quanto tempo tu gastou pra fazer aquela andorinha. Quanto tempo tu gastou procurando referências pra fazer aquela andorinha. Por acaso foi rápido. Sabe? Então, tipo, é toda uma técnica, é uma técnica sua. Não é de ninguém. Não é de outra pessoa. Ah, se você tá achando caro, não compra. Aí está. Se tu achas que é demasiado, Não compras. há pessoas que vendem mais barato. É muito mais bonito tu chegar, elogiar e dizer, poxa, é uma pena, não posso pagar. Do que tu chegar e dizer, pô, tá muito caro. Não tá caro. Tá caro pra você, pro seu bolso. Sabe? Às vezes aquilo não se encaixa na tua realidade agora. Mas pra outra pessoa... Tipo, cara, tem gente que chega aqui vai dizer, ó, isso aqui tá caro. Não vou comprar. Por exemplo, tu tá numa feira vendendo teus produtos. Não, tá caro, tá caro, tá caro, tá caro. Vai chegar uma pessoa, tu vai dizer, ó, esse print aqui, 80 euros. Você vai dizer, caramba, como? Tá muito barato, sabe? Então, tipo, a gente tem que aprender a atrair essas pessoas, os clientes certos. E não ficar com aquilo de tá caro e ficar se diminuindo. E, ai, meu Deus, eu tô vendendo caro, tenho que diminuir meu preço. Não. Tem que ter paciência, esperar a pessoa certa chegar que vai pagar aquele que tu acha que é o suficiente pelo teu trabalho. Não está caro, nunca está caro. Nós é que temos que saber procurar os nossos clientes. E às vezes nem é procurar excessivamente, é só tipo estar no sítio certo. A internet é o melhor sítio para tu estares para vender arte. Porque as pessoas vão chegar até ti. Epá, se estiver caro, não compres. Há pessoas que vendem mais. E depois também o mercado em si é muito trapaceiro, porque tu pensas, poxa, já tanta gente está a vender isto e não sei o quê, mas continua a vender, continua a sair. Eu dou sempre este exemplo, por exemplo, aos meus pais, quando ficam ali a magicar, a abrir negócios e não sei o quê. Ainda não abriram. Um dia eu acredito que eles abrem. Que é, e tal, porque, sei lá, abrir um café, já existem tantos cafés, ou já existem tantos restaurantes. Não existe o seu café. Amigo, estás a ver esta rua? Esta rua está com 5 ou 6 cafés. Cada café tem o seu cliente e está cheio todos os dias. Cada um tem o seu jeitinho. E tu vais-me dizer que tu não consegues arranjar clientes, que não há clientes, que não há pessoas. Às vezes a gente também tem que pensar como cliente, né? Exato. Então, tipo, se tem uma rua cheia de cafés, por que eu vou naquele café? Porque todo dia eu não vou em um diferente. Exato. Cada café tem a sua oferta. Ou então,
epá, sacos de pano, já toda a gente compra sacos de pano. Porquê que eu haveria de fazer? Porque alguém vai querer, alguém vai comprar. Porque lá está, porque é o meu desenho, é a minha ilustração. É o meu esforço que está ali. Se eu compraria? Sim. Ou então tu vais... Eu estive a trabalhar um mês numa loja de roupa. E foi super estimulante para mim ver as t-shirts. Sim. Porque também é uma coisa que eu quero fazer, estão t-shirts. E vi todo tipo de t-shirts. E pensei para mim, isto é tão básico. E as pessoas pagam 10 euros por uma t-shirt super básica. Só porque está associada à marca X. Sim. Então, porquê que eu também não faço? Desta forma, não é? Porque também tem muito a ver, lá está, com a questão da marca. Tu tens que ser a tua marca. Tu tens que ter um nome associado. Se não tiveres um nome associado, não vingas. Pode fazer sentido, pode não fazer sentido. Mas é sobre... É muito questão de meter a cara e fazer, velho. A gente... O que não dá pra fazer é desistir. Tem que continuar tentando. Desistir, não. Isso vale pra tudo, não só pra arte. Se a gente tem um objetivo na nossa cabeça, a gente tem que seguir. E sem pensar no que vão pensar, no que vão fazer, se alguém vai comprar, se não vai. O negócio é fazer o que te aquece o coração, sabe? Isso também atrai muitas pessoas. Sim. É fazer o que tu gostas, o que tu queres, o que te apaixona. Isso faz toda a diferença. As pessoas conseguem farejar isso. Uhum. Se tu fazes por amor ou se tu fazes porque quer ganhar dinheiro com isto. E podes fazer das duas maneiras. Podes fazer Sim. por amor e porque queres mesmo ganhar dinheiro com isso. Não tem mal nenhum. Estamos unindo ideias para chegar a alguma coisa para poder botar em prática. Por enquanto. Porque isso também, trabalhar em grupo também é bom porque nós nos levantamos uns aos outros. Sim. Eu aprendo contigo, tu aprendes comigo e fazemos as duas juntas e há coisas que tu sabes que eu não sei, há coisas que eu sei que tu não sabes. E depois partilhamos projetos e depois imagina, tu se calhar tens mais alcance do que eu. Quando partilhas, a minha palavra também chega a mais pessoas. Sim. E vice-versa. Há coisas que tu dizes como o público nunca me ouviu dizer, mas que também se interessam. Sim, acaba sendo uma troca muito bacana. E isso é uma coisa que me chateia bem no digital. É ver gente que não partilha os seus passos. Tudo... Ai, mesquinharia. Não partilham o poder que têm para darem a conhecer outras pessoas. E isso é bem triste. Porque aquele público fica sem conhecer um criador incrível. Lá está, as pessoas também não são obrigadas a ceder espaços. Mas às vezes, sei lá, criarem um projeto, uma coisa assim, parecida. Eu, por exemplo, adoro gravar convosco, meus amigos. Porque eu sei que vocês têm coisas tão importantes para dizer como, sei lá, alguém mais conhecido. Uhum. Que esteja a dizer coisas parecidas ao cinema. Sim. Ai. Eu acho bacana tu dar oportunidade assim para pessoas que nunca tiveram contato com podcasts, com nada desse tipo. Para mim tá sendo bem difícil formular frases, porque meio que minha cabeça ainda pensa um pouco no resultado, na gravação. Mas tô gostando da experiência. É uma questão de prática. Ao início também era bem complicado para mim, porque queria dizer as coisas perfeitas e dizer o que os outros haveriam de querer ouvir e blá 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 e coisa e tal. Só que não vai muito com a minha personalidade, eu gosto de causar. Parece que não, mas eu gosto de causar. Eu gosto de falar de coisas que ninguém fala, seja por vergonha, seja por medo. Ainda no outro dia, por exemplo, o Veríssimo deu-me um tema
foi sobre violência doméstica homossexual. Sim. E eu partilhei esse tema com também um outro amigo, não sei se ele é homossexual, se ele é bi, não sei, não faço ideia da sua orientação, mas falei deste tema e ele, pronto, também acho que também é cultural, porque ele sendo português, ele ficou bem, mas eu acho que mas isso não é muito discriminatório ou sei lá mais o quê, porque tu estás a dizer que é homossexual, mas a violência vai para todos os lados e não sei o quê, blá blá blá. E eu, sim, mas o foco é dentro das dinâmicas homossexuais, porque é uma coisa que não se fala. E não se fala justamente homossexual é mesmo para chamar a atenção. É mesmo para as pessoas perceberem, ok, existe esta vertente dentro da violência doméstica. Sim, violência doméstica homossexual. Porque é um tema interessante. Sim. Porque é polémico. Exato. Exatamente. Por isso que é interessante. É a minha missão, é falar de coisas que sejam polémicas e trazer para aqui, com pessoas que estejam à vontade para falar sobre o assunto. Eu, por exemplo, fiquei com a pulga atrás da orelha quando tu me contaste da tua história com o teu parceiro. Sim. Eu fiquei, que interessante que seria falar sobre este lado da questão no podcast. Mas lá está, eu sei que é uma questão que não só te envolve a ti, mas também o envolve a ele. E vocês tinham que estar os dois muito à vontade para tu chegares aqui e para expor tudo. A dinâmica toda. Porque eu sei que quando as pessoas ouvirem vão ficar tipo, como assim? Porque isso não é aceitável, porque isso não sei o quê, blá blá blá. Tipo, mas é a história de cada um. Se calhar tu erraste nesse aspecto, e as pessoas que estão a ouvir erraram noutras. Sim. Nós não estamos aqui para julgar, nós não estamos aqui para apontar o dedo. São histórias. E eu gosto de falar de coisas polémicas. Eu gosto de chegar aqui e de, sei lá. Por acaso há uns temas que não são assim tão polémicos. Eu quero falar mais de sexo no podcast. Sim. Mas eu ainda não abordei a questão porque eu ainda tenho aquele receio de que alguém da família que me siga veja os títulos do episódio e fique tipo, mas do que é que essa menina está a falar? O que é que a Caroline está fazendo na internet? O que ela anda a fazer da vida dela? Mas depois eu paro e penso, eu já tenho 25 anos, gente. Vocês acham mesmo que... Eu pensava que ia chegar aos 25 virgem e que nunca na vida iria experimentar estas coisas que dizem ser indecentes, mas é tão natural como peidar, arrotar, beber água, dormir, comer, que seja. Mas são temas super interessantes, porque quem me dera a mim, na altura em que eu era virgem, ter ouvido alguém dizer que é natural tu teres 23 anos e seres virgem. Sim. É natural existirem peidos vaginais durante a relação. Nossa, eu queria muito ter escutado sobre isso. Porque a primeira vez que aconteceu comigo foi muito assustador. Eu achei piada. Nossa, fiquei com muita vergonha. É natural tu, a meio do ato, quereres ir à casa de banho porque tu não sabes o que é ejaculação feminina. Exatamente, acho que quer fazer xixi. E achas que é xixi. No fundo, tu só estás a atingir o teu auge de prazer no momento. E falar também de outras questões que eu sinto que possam ajudar, por exemplo, a cabeça dos homens. Eu acho que são assuntos que devia perder um pouco desse medo, desse tabu, verdade. E são coisas que eu quero sentar-me, dizer, olha, Carol, seja o que Deus quiser, fala só. Porque, mesmo que as pessoas não sejam virgens e já tenham feito e estejam em relações, é muito interessante ver esse ponto de vista. E porquê que para mim, por exemplo, é importante que as pessoas... Lá está, não há momento certo para nada. Estou me surpreendendo, sabe? Não há momento certo para nada. Mas eu tenho uma visão, tendo em conta a minha experiência, do porquê de ser tão importante perdermos a virgindade numa idade mais tardia do que aquela que supostamente nos dizem que devemos perder. Sim. E tem tudo a ver com autoconhecimento, com maturidade, com a capacidade de numa idade nós termos mais... Não deveria ser assim, mas
Com 23 anos eu tenho muito mais credibilidade em dizer que não. Sim. Às coisas que eu não quero fazer. Do que se fosse mais nova. Do que se fosse mais nova. Eu, assim, né? Não tão tarde. Mas com relação às minhas amigas, eu fui a última e eu me sentia péssima por ser a única virgem do rolê. Tinhas quantos anos? Eu perdi com 19 anos. É a idade média das pessoas mais velhas. Né? Sim. Só que, tipo, todas as minhas amigas já tinham perdido há muito tempo. E eu me sentia muito mal no começo, até eu entender que, tipo, cada um tem o seu momento, sabe? Eu não me arrependo, não. Na verdade, olhando agora, eu acho que se tivesse acontecido antes com as pessoas que passaram pela minha vida antes, teria sido bem pior. Uhum. Porque essa questão teria sido bem pior. Por várias razões. Não só pela questão física e das sensações, mas a questão psicológica. Sim. E não teres aquela força para te defender se alguma coisa correr mal. No sentido de, sei lá, bocas. Não que me tenha acontecido, felizmente. Né? Posso ainda não ter acertado no parceiro romântico para casar, mas nos parceiros que tive, tipo, pessoas decentes, guardando. Eu, pronto, né? Falo com os meus amigos, eu sou mesmo assim. Mas pessoas super decentes, com quem não houve nenhuma confusão posterior. E isso é importante, são temas que eu quero trazer para aqui. Não dei amigos, só que ainda não trouxe porque lá está, tipo, a família vai ver e vai pensar, meu Deus, esta menina mudou de rumo. Mas se calhar até eles precisam de ouvir estas coisas porque é importante. Falar disto é importante, abordar estes temas é importante. Porque quando tu estás informada de algo, epá, tu tens um poder nas mãos. E se calhar o problema é esse, não querem que nós tenhamos o conhecimento. Ou poderem ter esse poder nas mãos. Sim. O poder de, não, eu é que sei, tu vais fazer como eu quero. Faz muito sentido isso. Mas se tu souberes, tu vais dizer, não, não é assim. Eu gosto assim. Tu vais fazer como eu quero, porque eu é que estou a sentir. Sei lá, pá. É isso, é coisas polémicas, é fazer mudar a cabeça. Eu nem sei de onde é que isto é que está a ficar engraçado. Eu digo que eu não tenho jeito para a aguarela, mas eu acho que eu não tenho a paciência para a aguarela. De facto, esperar secar, né? Eu demorei para me acostumar. Porque a aguarela é muito sobre paciência, é sobre esperar para secar, é mexer com as camadas. Supostamente deveria também ter um papelzinho para secar e enxugar. Molhado, mas. Mais coisas, é. Como é que tu vês daqui a uns tempinhos enquanto artista? Cara, eu espero que eu consiga trabalhar para mim mesma. De novo. Como é que é empreender? É louco. Às vezes a gente acha que trabalhar para os outros é cansativo, porque a gente trabalha 8 horas por dia e tal, mas quando você passa a empreender, você trabalha 24 horas por dia, sabe? E é muito difícil parar. Sei. É muito difícil estabelecer um horário para fazer aquela coisa e quando passar o horário você não fazer mais. É muito difícil você chegar no Instagram, ver que tem gente falando com você e você dizer, ai, não posso responder porque não é horário comercial. Eu vou responder. Se falar comigo às 3 da manhã e eu ver, eu vou responder. Eu não percebo essa coisa de, horário comercial, então não podes mandar e-mails, não podes... Não podes porquê? A pessoa vai pensar mal, o que é que a pessoa vai achar se estás a mandar um e-mail às 3 da manhã? Imagina que tu acordaste às 2. Cara, se eu tô ali, se eu tô disponível, se eu tô vendo a mensagem, por que não responder? Quem cria essa regra? Alguém com a mania as regras para seguir. Porque é ridículo. Tipo, eu às vezes tenho que agendar e-mails porque não quero mandar os e-mails às 2 da manhã. Por quê? Mas se eu encontrar uma mensagem, eu não respondo por isso. É como aquela regra dos engates. E tal, porque tens que ser a primeira ou a segunda, ou não podes ser tu a mandar mensagem, tem que ser a pessoa a mandar mensagem. Porquê? Porquê que tem que ser assim? É muito complicado. É uma das regras que a sociedade impõe que a gente acha que a gente tem que cumprir. Porque na verdade a gente não tem. Fala lá sobre empreender.
Amiga, eu achei. A experiência que eu tive eu achei incrível, porque foi com algo que eu gosto de fazer, sabe? Então, precisar estar disponível 24 horas por dia não era uma coisa que me cansava, tanto quanto me cansa hoje ter que estar disponível 8 horas por dia pra fazer valer o sonho de outra pessoa. Quando eu meti esse pensamento na cabeça. Isso é uma coisa que me desmotiva muito. São 8 horas do meu dia que eu gasto pra realizar o sonho de outra pessoa. E o meu? Fica onde? Sabe? Isso é muito forte. Quando a gente começa a pensar assim, nossa, não tem emprego maravilhoso no mundo que deixa a gente motivado. Não tem. Porque todo emprego que eu entro eu sei que é temporário. Não tem aquela coisa, eu vou sentar e vou me aposentar aqui. Não quero, cara, eu não quero me aposentar realizando o sonho de outra pessoa. Isso é tão profundo. Eu quando estava no Nicolau, tipo, primeiro eu escolhia não me estressar porque o ano passado tive uns BOs fodidos. Eu fui para o hospital por causa da ansiedade e do stress. Bem vezes do ano passado. E eu cheguei à conclusão, eu não me vou estressar aqui por causa de lá está, de um projeto dos outros. Sim. Porque se eu me drenar energeticamente aqui, o que é que vai sobrar para mim quando eu chegar a casa? Pois é. E eu estava a ficar drenada sem eu perceber. E eu só percebi isso quando entreguei a carta e tive a experiência na loja. Porque eu percebi, tipo, eu não queria entrar naquele loop de desistir e cagar aos meus sonhos, mas eu estava a fazer isso aos poucos. Sim, porque às vezes a gente vai se envolvendo pelo local que a gente trabalha e muitas vezes a gente quer melhorar aquilo, sabe? Mas às vezes não é uma coisa que está ao nosso alcance. Não é da nossa responsabilidade. E muitas vezes não vale o cansaço, o esforço de tentar melhorar aquilo, sabe? Porque tu chegas ao final do dia e a pessoa não valorizou o teu esforço de quereres melhorar aquilo. Por muitas regras que impõem, por muitas chamadas de atenção, por muitas merdas. Tipo, a própria pessoa não está nem aí para melhorar as condições de trabalho, está nem aí para te pagar mais, está nem aí para chegar à frente e dizer, olha, obrigado pela tua colaboração. Tu está nem aí. E eu acho que quando tu empreendes, tu tens essa liberdade de, ok, se eu me chatear, ao menos eu sei que é meu. Se eu me chatear com a impressão, se eu me chatear com a tela, se eu me chatear com os materiais, é uma coisa minha. É o meu tempo, é o meu dinheiro. Sim. Eu sei que consigo consertar no momento e fica feito. E também não precisamos de receber milhares e milhões. Eu digo sempre, se eu conseguir receber, eu sei que é tipo o mínimo dos mínimos, básicos dos básicos, mas se eu com estes projetos todos conseguir fazer tipo uns 300 euros por mês, já é uma conquista. Sim. Porque é meu. Exato. Há pessoas que estão a pagar 300, 400 euros part-time para tu estares ali no projeto dos outros. E eu estou a ganhar 300 com o meu. É outra coisa, é uma experiência em uma surreal. É surreal o fato de, tipo, você chegar no final do mês, você ter aquela conta pra pagar e você ver assim, você faz, poxa, as coisinhas que eu fiz aqui, ó, devagarzinho, me deu a oportunidade de conseguir pagar essa conta com coisa minha, sabe? Como é que é receber os primeiros pagamentos? Nossa, amiga. Eu, logo no começo, quando eu recebi minhas primeiras encomendas, eu tinha muito essa coisa de achar que estava cobrando caro. Então eu vendia tudo muito barato. Então eu precisava trabalhar muito para fazer o mínimo. Sabe? Mas trabalhar muito para quem? Para ti? Não, para mim mesmo. Tipo, eu precisava vender 10 telas para conseguir o mínimo de grana possível. No caso, se tivesse a cobrar pelo preço. Pelo preço, ok, eu não estaria me sobrecarregando tanto. Então, o começo foi bem assim, foi bem questão de sobrecarga, porque eu vendia muito barato. Depois que eu parei para analisar a questão de valores e mudei os preços, teve aquele momento de pausa, onde ninguém queria comprar nada e eu surtei.
Porque eu achei, meu Deus, é impossível, eu tenho que vender barato, e pra vender barato não compensa, porque eu tenho que estar virando noites e noites pintando e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não compensa, não compensa, não compensa. Até que chegou um momento que uma pessoa disse, ei, eu quero uma. E aí começa de novo, sabe? Sempre tem uma pausa, assim, que ninguém pede. Aí uma pessoa pede, outra pessoa pede. E aí vai crescendo, porque é justamente essa questão do marketing boca a boca que eu te falei. Quando você não está vendendo, não tem como o marketing boca a boca acontecer. Mas quando você vende pra uma pessoa, tu chega em casa, tu mostra pro teu pai, que mostra pra tua tia, que mostra pra tua prima. E aí tua prima me pediu uma coisa e outra pessoa me pediu, e aí eu ficava vendo na internet, e quando eu ia divulgando, acabava criando toda aquela rede de as pessoas todas conectadas, sabe? De uma forma ou de outra. Que o primeiro cliente não conhecia o último, mas que eles se conheciam ali no meio. E como é que ia fazer a tua primeira venda? A minha primeira venda online, vou contar a online para alguém desconhecido, que foi mais surreal do que para amigos. Foi uma pessoa de outro estado, de João Pessoa, me seguiu no Instagram e me perguntou, eu tô procurando tal coisa, tu consegue fazer isso? Na época eram as letras com luzes, letras 3D assim grandes para eventos, sabe? Sim. E aí eu disse sim, porque eu tenho essa mania. A pessoa me pergunta se eu consigo fazer tal coisa. Eu digo que eu sei, mesmo eu nunca tendo feito. Eu faço. E aí eu disse, eu faço. Só não sei como vou conseguir enviar, porque era questão de outro estado e ia sair muito caro o envio, né? Por ser uma coisa grande. E aí a pessoa disse, não, mês que vem eu tô indo pra Pernambuco. Podia me entregar em tal lugar. Eu disse, puta que pariu, eu vou ter que fazer. Tá certo? E aí eu corri pra estudar como fazer aquilo tal e tal e tal. E fiz. E não gostei, e desfiz, e não gostei de novo. E acho que foi umas 3 ou 4 vezes. E nesse projeto eu lembro que eu envolvi toda a minha família. Minha mãe foi lá ajudar a pintar, cortar papel e não sei o quê. E meu pai, todo mundo envolvido e fazendo, e eu, meu Deus, é uma pessoa que eu não conheço, ela não vai gostar, vai falar mal de mim na internet, vai acabar com minha carreira. E eu tava criando uma história muito enorme em cima de uma coisa tão básica, sabe? Na minha cabeça, se ela não gostasse, ia destruir a minha vida, eu ia ter haters na internet atrás de mim pro resto da minha vida. E foi super básico. Eu terminei, eu encontrei com ela, eu entreguei, ela me fez o pagamento e desapareceu como um cliente qualquer. E ela gostou. Exato. Sabe? Uma semana depois ela me mandou mensagem, me mandou foto dizendo que foi incrível, que foi ótimo e tal. E desapareceu como um cliente qualquer. E eu achei, tipo, caralho, era tão simples. Era só fazer e entregar. Mas aí eu criei toda uma paranoia na minha cabeça. E até se acostumar, todas as encomendas que entravam era meio assim. Será que eu consigo? E principalmente quando era de longe, porque tem o fato da entrega, né? E a entrega não é uma responsabilidade minha, é a entrega dos correios. É uma coisa que eu não consigo controlar, então atrapalha muito. Porque eu ficava pilhada não só no processo de fazer, não só no processo de deixar pronto, mas até o momento que eu deixava nos correios. Ficava lá olhando. Tá em tal lugar, tá em tal lugar, tá em tal lugar. Chegou. Ai, meu Deus, a pessoa não falou comigo. Será que você entregou pra pessoa errada? Sabe? É uma paranoia muito louca que realmente só quando a gente se acostuma que diminui. Mas sempre tem o frio na barriga. Sempre tem. Qualquer venda. Qualquer venda, por menor que seja, sempre tem o frio na barriga. Principalmente quando se trata de encomenda. E no meu caso, eu adio muito encomendas. Eu pego encomendas e eu fico com isso, de achar que o cliente não vai gostar do resultado final. Então eu tenho medo de começar. E aí eu acabo ficando com um prazo muito curto, porque eu só vou começar a fazer mesmo nos últimos dias. Eu sou maluquinha. Eu tenho um mês pra fazer uma coisa, eu vou fazer na última semana. Porque naquelas 3 semanas anteriores eu tava me martirizando de tipo, ai não vou conseguir fazer isso. Chama-se ansiedade. Mas aí quando eu começo, flui, sabe? Isso chama-se ansiedade. Preciso de tratamento.
Toda a gente precisa. Se quiseres contactos, eu tenho. Mas os meus terapeutas pegavam muito no meu pé, direto e indiretamente por causa disso. Porque eles têm... Lá está, qualquer psicólogo deveria acreditar nos seus pacientes. Mas eles particularmente têm um projeto psicoterapêutico em que puxam bem por nós. Tipo, se tu tens jeito para fazer garrafas de plástico, vai e faz. Sim. Desde que tu sejas genuína, não estejas a prejudicar ninguém, vai e faz as tuas garrafas. Se tu vês potencial para aquilo crescer, para tu ganhares dinheiro, vai e faz a puta das garrafas de plástico e vende. Eu por acaso fiz este exemplo sem me lembrar de um vídeo que vi de uma youtuber de treinos. E ela diz que levou 1 ano para conceber umas garrafas de água e não sei o quê, as mensagens, blá blá blá. E por acaso a garrafa é bonita, mas é uma garrafa que tu vês em muitos outros sítios. Sim. É básico. E, exato, é uma coisa super básica. Pensa para mim. Poxa! As pessoas vão comprar a garrafa, sim, porque está associada a um nome, está associada a uma pessoa e é uma garrafa jeitosa. É igual às outras, pode ser, mas o que está lá escrito vai chamar a atenção de determinadas pessoas. Sim. Então, voltamos ao ciclo inicial da conversa, que é não fazer porquê. Porquê? Aquela Porquê coisa, entrar né? nessa ansiedade, porquê pirar, porque as pessoas vão gostar. E aquilo, o não a gente já tem. O não já está garantido. Exatamente. Só vai, se joga. O não já está garantido, então não vou fazer porquê. Que demónios são esses? E por acaso é um dos meus medos. Eu estou aqui a falar, mas é um dos meus medos. Autocrítica. E agora tenho muito essa noção. Desde que me deram essa noção na terapia, ninguém me atira. Que é a noção de saber que eu estou a falar contra mim ou a meu favor. Mas eu tenho muito esse medo de não vender. Sim. Porque a minha conta ainda é pequenita também, né? Deixei-a ao abandono durante 2 anos. Só assim que ela. Mas tenho muito receio de não conseguir vender nada. Mas eu também não sei se isto é medo de não conseguir, porque eu sei que vou vender qualquer coisa. Amiga, uma coisa que me tirou um pouco desse medo de não vender é partir para o mundo físico, sabe? O mundo real. Não deixar de lado as redes sociais, mas tentar fazer vendas no mundo real. Porque o mundo real te atrai para o mundo. Sim. E vice-versa. Exato. Então, tipo, é aquilo que eu te disse. Meu foco agora é feiras. Feiras e eventos e participar de tudo isso que é para atrair pessoas para minhas redes sociais. Por isso é que eu te falei dos cafés. Exato. Tem aquela vibe de exposição. Sim. Para irmos lá deixar. É uma boa pra gente começar a procurar, amiga. Tenho 2 folgas por semana disponível. Minhas manhãs estão sempre livres. Podemos marcar para começar a procurar mesmo. Eu já tenho pelo menos uns 2 sítios. Um que me falaram Uhum. e que me disseram. E acho que aqui em Alfama existem milhares de cafés. Ainda há uns tempos, acho que foi o ano passado ou 2 anos, um amigo meu, que desenha para caralho, eu depois mostro-te, só disse que era vou visitar. Mas ele expôs com uns amigos dele, aqui num café Algures, eu acho que me lembro mais ou menos do caminho, e tipo, lindo. Era um café, eles chegaram lá, falaram com a miúda, acho eu. Uhum. Acho que ela deve ter falado com o chefe aceitou. A questão é, eu não sei se temos que pagar pelo aluguer, claro, provavelmente, né? Para aquilo estar ali exposto. Mas é uma ideia, tipo, chegar à frente e dizer, olha, sair do conceitual, tem que estar num museu, tem que estar numa galeria. Não! Há mais pessoas nos cafés do que nas galerias. Sim. Isto é uma estatística que eu tiro da minha cabeça. Mas há mais pessoas nos cafés do que nas galerias. Por exemplo, estes cafés bem na moda. O Nicolau não seria um bom sítio, porque não é. E estou já a expor o sítio onde tu estás a trabalhar, para alguém quiser dar aí na Emi, no Nicolau Lisboa.
Depois ela atira-vos com pantecas no meio da cara e não, ou com açaí e não é lá muito. Mas o Nicolau não tem essa vibe. Não, porque o Nicolau ele já tem uma decoração muito forte própria dele. Tem que ser algo mais neutro. Um antigo local, um antigo restaurante que eu trabalhei aqui, uma vez sugeriu isso, mas não foi nada muito formal. Uma sugestão. Da parte deles? Da parte deles. E aí eu posso verificar a possibilidade. Se eles já falaram uma vez, porque tem interesse. Depois também sigo um artista português. Eu adoro o facto de ele ser um artista. Ele fez-se artista. Porque na altura em que ele começou a pintar, ele estava a escrever a tese, foi engenharia biomecânica, assim, e ele começou a pintar só mesmo para desanuviar. E quando ele deu por si, e eu acompanho a conta dele desde quando eu era pequenino, quando ele deu por si, imensa gente a comprar, a seguir, a partilhar. Ele agora faz exposições, ele agora está afiliado de uma marca e está a fazer sapatos, bonés, que seja. E, trabalhos abstratos. Assim uma coisa, e ele agora está a tentar uma coisa mais realista também, vai misturando elementos. Mas ele fez artista. Ele não estudou artes, ele não foi para a escola tirar mestrado de arte e design. Ele pintou porque precisava de tirar o stress da tese. Mais uma vez aquela coisa de por que não fazer? Por que não? E para mim é uma das minhas maiores inspirações mesmo da arte de Portugal. É o Artanásio, acho que é Artanásio. É o Guilherme Artanásio. E é curioso porque eu conheci-o através de um podcaster português, o Miguel Luz. Curiosamente, já não ouço desde o dia em que o vi ao vivo. Não por ranço, mas acho que como o vi ao vivo, foi aquele encanto de já cumpri a minha missão, agora vou só fazer outras coisas. E conheci-o por causa do Miguel Luz e comecei a seguir. E o rapaz tem assim... Tem jeito, ele tem jeito. Ele começou por fazer umas pinturas assim... Usava materiais assim mecânicos. Tipo roldanas e rolos e mil e um mecanismos para jogar a tinta e a tinta, a trajetória da tinta criada. Já vi vídeos dessas coisas. Começou assim, depois passou a ser uma coisa mais manual, mais de pintar e fazer e de detalhista. Agora está a tentar incorporar elementos mais realistas. Mas é um artista que se fez artista. E nós que temos o jeito já desde há anos, eu que tenho o jeito já há anos, não faço perfeitamente. Por que não fazer? Qual é o medo, qual é o pânico? Eu no episódio passado falei sobre a comparação no mundo das artes, e as pessoas que dizem, não tenho jeito para a arte. E depois comparam-se com as pessoas que têm jeito. A comparação nesse aspecto pode ser uma coisa muito boa. Pode ser uma comparação que nos impulsiona, em vez de nos deitar abaixo. Se aquela pessoa faz e faz assim, se calhar eu não poderia empreender. Não falaste muito sobre isso? Porque foi muito natural, amiga. Nunca foi algo que eu estudei pra fazer. E como eu te disse, foi muito no boca a boca. Eu só fazia... foi aí que paramos. A parte do boca a boca. Eu fazia e postava. Eu fazia e postava. Então, tipo, pra vender pra longe mesmo, pra outras pessoas, nunca teve um estudo de como divulgar. Sabe? Eu nem sabia o que eu tava fazendo. Pra ser bem sincero, eu realmente nem sabia o que eu tava fazendo. Eu estou muito nessa vibe agora com o livro. Porque eu sei que só não vendi mais livros porque não me soube impor. No sentido de publicitar mesmo. Sim. E as pessoas também que compraram também não publicitaram assim tanto. Mas lá está, é mais da minha responsabilidade do que a responsabilidade delas. Sim. Publicitar o meu trabalho. Mas agora estou muito nessa vibe. E acho que lá está, darmos com pessoas. Não é as pessoas certas, mas com melhores pessoas do que normalmente nos damos, também é muito bom. Por exemplo, vocês, pessoal do Nicolau, deram um esticão que eu não tenho palavras para perceber. Porque vocês são o tipo de pessoa que incentivam. Sim. Entendes?
Eu venho com esta energia da ação desde que eu comecei a trabalhar no Icó. Se calhar pela vossa história, eu acho que o pessoal que vem de outros países tem a mentalidade muito mais aberta do que as pessoas que já cá estão. Sim. E isto é uma referência. Por exemplo, se tu és de Espanha, se calhar tens uma energia mais parada do que alguém que vem da Finlândia. Sim, eu acho que é também uma força de vontade muito maior de fazer acontecer aqui por ser um lugar diferente. Ter pessoas diferentes, tipo... É um desafio novo, na verdade. É uma coisa que me atrai muito, mas eu sou muito complicada para colocar as coisas na prática. Eu preciso conseguir libertar esse meu lado, sabe? De tirar as coisas do papel. Pois, mas não é essa energia que tu me passas. Não, justamente aquilo que eu te disse, eu sou muito boa em planejar as coisas. Eu planejo muito bem. E aí eu preciso de um empurrãozinho, que é o que tu tá me dando agora, pra conseguir colocar as coisas em prática. É mútuo, porque eu sinto esta vontade de fazer, porque tu és uma das pessoas que a mim me dá essa energia para fazer, estás a ver? Porque os meios que eu já conheço já estão um pouco viciados. Tipo, ter o apoio dos pais é bem fixe, mas é aquele apoio conhecido, né? Sim. Tipo, é aquele familiar. Eu sei que se me der na cabeça e ficar uma temporada sem fazer, vai ser igual. É na mesma. O apoio dos amigos, ótimo, é muito bom. Mas é aquela coisa, já o conheço e eu sei que ali no meio vai sempre haver uma mas de certeza, porque é preciso isto, é preciso aquilo, é preciso aquilo outro. Vocês não, eu acho que tu não tens noção, visto de fora, vocês são pessoas que tipo, foda-se, vai e faz. Se der errado deu, se der certo deu, foda-se, vai e faz. Mas eu acho que essa energia é muito particular dos brasileiros. Vocês são muito foda-se, vai e faz. Todos os que eu conheci, tipo, ano passado eu passei o ano inteiro a fazer extras, tipo, eventos, restauração, metade dos meus colegas eram brasileiros. E esta energia de foda-se, vai e faz, é comum a toda a gente. Eu não sei eu não sei o que é que vocês têm. Os portugueses, vocês são muito fechados. Tu não. Tu é uma exceção enorme. Mas eu tenho mistura. Sou justamente. Sou filha de imigrantes. Eu acho que mas, tipo, assim. Os portugueses, eles são muito fechados pra si, tá ligado? Não sei explicar. É uma coisa que é muito difícil de se soltar, de... Chama-se conformismo. É a cultura portuguesa na generalidade. Nós conformamos-nos muito facilmente. Se as coisas estiverem mal, foda-se. Vocês não. Tá mal um caralho, vai ficar bem. Olha, eu tive uma colega da faculdade, a Carolina, brasileira. Óbvio, tinha que ser, né? Para ser exemplo, tinha que ser assim. E, estando em arquitetura, as pessoas, e também são temas que eu quero trazer mais para desmistificar a arquitetura. Porque a arquitetura não é só desenhar casas. Tu, para desenhares uma casa, tu tens que perceber o mínimo dos mínimos de psicologia, de sociologia, de política, tudo. Porque raio é que a pessoa te quer pedir uma casa grande quando te pode pedir uma casa média, que tenha a mesma função que uma casa grande. Sim. De onde é que vem este complexo de grandeza da pessoa? Para tu conseguires responder às necessidades dela, porque não é só tipo desenho um casarão de 100 metros quadrados ou de 300 metros quadrados e os materiais que eu vou meter lá para dentro. Se calhar, né, tem que ter isso tudo em conta. E a Carolina, sendo brasileira, a Carolina vem com um sentido político e social que aqui não existe. Mas que se existe é tipo uma coisa muito recente. Então tudo o que ela desenhava e tudo o que ela explicava dos projetos dela eram sempre nessa linha. Tipo, pensar na política, pensar no social, pensar nas pessoas. E isso chocava muito com alguns professores. Principalmente o professor que eu tive de projeto durante aquele ano. Porque ela tentava explicar as coisas e ele estava sempre a cortar. Porque estava sempre preocupado com a estética e não com a utilidade, na verdade, daquele edifício. E tipo, era uma coisa que eu
amava. E vocês a fazerem críticas, vocês são tipo, cirúrgicos, vocês são precisos, vocês vão direto ao ponto. Tipo, isto está errado, porque assim. E essa energia que eu absorvi no Nicolau foi tipo, yes, bitch, bora fazer! Se eu errar, errei. Se eu fiz mal, eu fiz. Vou te levar pro Brasil, amiga, pra sentir isso. Eu não quero levar, mas é assim. Ei! E eu acho que, tipo, vocês. Vamos parar para pensar. Se calhar dos que foram colonizados, de todos os que foram colonizados, são os que têm aquela misturinha quase perfeita O jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro. Estamos na merda, vamos celebrar ao modo africano, que é comer churrasco, fazer festas a toda a hora, ao fim de semana inteiro, ouvir música aos altos berros, foda-se. Vamos ser corruptos, então bora aprender com os europeus que trouxeram esta merda para cá e vamos ser corruptos e roubarmos uns aos outros e está-se bem. Mas também vamos ser práticos e ser boas pessoas. Então vamos juntar o melhor de todos os mundos e vamos ter assim. Vocês têm uma cena. Eu não sei explicar. É o jeito brasileiro, é muito atraente. Isto para dizer o quê? Eu tenho muitos amigos que me apoiam. Tenho muitos amigos. Mas eu sinto que me poderiam, por exemplo, apoiar mais. Sim. Sinto que me poderiam apoiar um pouco mais. E, claro, a nossa energia de ação tem que vir de nós. Sim. Mas quando tu estás no meio certo, tu fazes as coisas acontecerem. E também não pode ser refém desse apoio. Claro que não. Eu, durante muito tempo, fui refém desse apoio. E é isso que trava a gente. Por isso é que eu não fiz muita coisa que queria ter feito em termos artísticos. Porque os meus amigos não vão estar cá para apoiar. A questão do livro para mim foi uma facada, porque eu estava mesmo à espera. Ok, as pessoas não leem, mas é um projeto meu e eu estava mais à espera de entusiasmo. E pessoas de quem eu estava à espera desse entusiasmo não se entusiasmaram tanto quanto eu queria. Sim. Ou quanto eu pensava que se iriam entusiasmar. E pessoas que eu nunca na vida daria um cêntimo pelo apoio deles, tipo... Vai lá e apoia. Vão lá e apoiam. Eu tenho um amigo que não lê, que é o Paulo. Um dia eu acho que isso é o Paulo Gabriel. E o Paulo comprou o meu livro. E o Paulo leu o meu livro. E o Paulo ainda me perguntou: alguma destas histórias é sobre mim? E eu digo: não. Mas é muito bom, assim, quando a gente percebe que algumas pessoas, elas fazem pelo simples fato de apoiar, sabe? Não são o tipo de clientes que, tipo... Não é o tipo de cliente que compraria o meu produto, mas compra pra me apoiar. E isso no começo é muito bom, é uma viradinha de chave muito boa, porque você começa a perceber que realmente vende. Não é tão bom, mas é bom. E não é porque sim, às vezes a gente acha o apoio muito mais de pessoas que a gente não conhece do que dos nossos amigos. Isso é fato. Principalmente de famílias e tudo. Porque às vezes a gente quer um apoio e às vezes as pessoas também não sabem apoiar. E também não as julga, às vezes é o jeito delas. E, tipo, muita gente chega e elogia e isso é um apoio que ela sabe fazer. E muitas pessoas chegam para criticar e dizer, se tu fizesse assim ficaria melhor. Mas que não tem o jeito de falar e você recebe como crítica, mas é o jeito dela de apoiar, porque ela quer ver tu melhorar, sabe? Então, tipo, é muito das pessoas e muito de como a gente recebe esse apoio. Quando a gente começa a enxergar tudo como apoio, acho que se torna mais fácil. Porque é aquela coisa de crítica construtiva. Então, tipo, vou pegar essa crítica aqui e vou ver o que é que eu posso recuperar disso. O que é que eu posso fazer com isso. Sabe? Do que simplesmente a pessoa chegar e dizer, tá feio, essa manchinha aqui da aquarela tá feia, não gostei. Tá, vou parar de fazer as manchas? Não vou. Vou tentar fazer de uma forma que agrade ela? Talvez. Se não agradar,
Paciência. Mas também depende, vais fazer para agradar. Não, então, exatamente, paciência. Porque se for um projeto para ela, Exato. é normal que tu queiras Exatamente agradar. isso. Tipo, as críticas não podem moldar o nosso trabalho, sabe? A gente só tem que ver se realmente a gente precisa melhorar ou não. Mas se realmente a gente precisa melhorar porque a gente quer, porque a gente concorda com aquela crítica, ou não. Ou, tipo, é só uma opinião e obrigado pela sua opinião e próximo. Caralho, eu estou falando há 2 horas. Eu nem sei qual é que é o episódio mais comprido que eu tenho, mas ronda de 2 horas. Na boa. E eu sou daquelas que não se importa de fazer episódios de 2 horas. Eu acho que este vai ser o maior episódio. Ainda tenho que fazer os cortes e tudo mais. Mas eu acho que este vai ser o maior episódio que eu tenho no podcast. Porque eu não corto, eu faço questão de mandar assim. Porque é conteúdo. Eu vou estar a dividir isto em 2 partes. Não faz sentido? Sim. Vá, o maior episódio que eu tenho aqui é de 1h54. Já ultrapassamos. Já batemos o recorde do maior episódio do Congresso. 2 tagarelas. 2 tagarelas. Eu adoro gente tagarela como eu. Adoro. Eu fiz um amigo, o Alexandre, um dia de o trazer aqui também. Eu hei de convencê-lo a vir para o podcast. Mas o Alexandre, é um tagarela em que eu adoro. Ele fala tanto quanto eu, muito bem. Adoro gente tagarela. As pessoas tagarelas têm muita vida. Não faz mal nenhum. Mas acho que também abordámos bastantes temas e foi melhor do que eu estava a esperar. E estes catinhos também são. Acho que eu consegui falar mais do que eu esperava também. Vês, é uma questão de prática. O pessoal tipo, eu não quero porque eu tenho vergonha, porque eu não gosto da minha voz, porque eu não sei. Senta-te e faz. Não penses se vai ficar bom, se vai ficar mal. Por que não fazer? Faz. O assunto do podcast rondou em cima dessa frase. Por que não fazer? Por que não fazer? LOL, o meu microfone desligou-se do nada. Mas eu espero que isto não tenha desligado muita coisa. O teu está a funcionar, não está? Não. Então, os nossos microfones desligaram-se do nada. Eu nem sei se isto apanhou-nos a dizer que tínhamos redes sociais. Mas... Sim, nós temos redes sociais. Eu vou deixar aqui o link das nossas redes, Instagram, blog, livros, PayPal, tudo e mais alguma coisa. Qualquer dúvida, questão, sugestão, é só entrar em contacto connosco. Espero que tenhas gostado. Beijinhos e abraços. Vemo-nos por aí.